Bem amados, sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Temos a graça nessa noite de fazer a nossa última exposição da Palavra de Deus, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, que é o último capítulo desta epístola tão maravilhosa, tão magnífica, e tem muito a ver com a nossa questão da espiritualidade, nossa comunhão com Deus, nossa intimidade com o Senhor. Foi uma honra. Deus nos dá o privilégio, o tempo, para estudarmos esta carta de uma forma assim, bem detalhada, bem exaustiva, com muita luta, muitas dificuldades, mas Deus nos deu a graça de chegarmos a este último capítulo. Queridos, nos capítulos anteriores, vamos fazer uma retomada. No capítulo 1, o apóstolo Paulo se apresenta, ele fala da experiência que ele teve com Deus, no sentido de se apresentar aos apóstolos ali em Jerusalém, de ter a intimidade, o conhecimento da pessoa de Tiago, João e Pedro, que eram as colunas da igreja em Jerusalém. Uma coisa maravilhosa. Mas nós aprendemos que o apóstolo Paulo, ele também, para ele ser apóstolo, ele teve que ter não somente o conhecimento do Jesus histórico, do Jesus que ele ouviu falar, mas ele foi uma das testemunhas oculares do que ocorreu em Jerusalém no período apostólico, até mesmo no período de Jesus. Diz alguns estudiosos que no tempo que Jesus estava pregando em Jerusalém, em Israel, o apóstolo Paulo tinha aproximadamente uma idade de adolescente, jovem adolescente. E para ser apóstolo, queridos, tinha que ter o conhecimento do Jesus em carne, do Jesus ressurreto. E na perseguição que ele fez contra os amados ali em Jerusalém, Israel, o Senhor Jesus se revelou para ele a caminho de Damasco. Então, olha a completude que ele teve. Conheceu as notícias e teve proximidade dos fatos em Jerusalém em sua juventude e adolescência. Conheceu os fatos de Jesus e dos apóstolos pelos mestres judeus. Conheceu os fatos de Jesus também com Pedro, Paulo, Tiago, os demais apóstolos, e teve experiência com Jesus ao aparecer a ele ali no caminho de Damasco. Então, quando tem o nome apóstolo, é aquele que teve intimidade com o Senhor, não somente historicamente, mas como também fisicamente. Jesus em glória que se revelou a ele, né? Queridos, e no capítulo 2 nós aprendemos uma coisa muito interessante, que Paulo ali se degladiando com o pessoal ali da Galácia e com os judaizantes que vieram para influenciar os nossos queridos a se afastar da simplicidade do Senhor Jesus. Eles achavam que através da circuncisão, através da circuncisão e do batismo, eles seriam justificados. O apóstolo Paulo diz que não, que a justificação só viria quando o Senhor Jesus vivesse neles. E tem aquela frase bastante assim, conhecida entre todos nós, que diz: logo já não sou eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que vivo na fé naquele que morreu por mim, que é Jesus.
Quem é esse Jesus? É a semente. É interessante que a palavra semente no hebraico é zera, que no grego é espermatos, que vem o termo espermatozoide. E Deus falou para Abraão no capítulo 15 de Gênesis que a semente dele era o seu descendente, a semente, que no hebraico era a sua semente, seria abençoada a todas as famílias da terra. E esse nome, esse termo Zera, também está escrito em Gênesis capítulo 13, quando Deus fala para a mulher que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Zera, está também escrito ali. Então Deus prometeu a Eva e prometeu a Abraão que a semente viria para destruir, para pisotear a serpente, ou seja, os poderes maléficos do mal. Então, a promessa que Deus fez a Adão e Eva, principalmente a Eva, e que fez Abraão, se cumpriu na pessoa de Jesus. E a partir da pessoa de Jesus, todas as nações da terra seriam abençoadas. A promessa quem é? A promessa que Jesus veio ao mundo para nos salvar do poder da serpente. Essa é a promessa. Não está escrito as sementes, mas está escrito a semente, apenas um. Então não são judeus, mas apenas um judeu que se chama Jesus. Se bem que judeus é um termo muito pouco tardio em relação a isso. Então, queridos, o capítulo 2, o capítulo 3, ele nos reporta isso, essas promessas que Deus fez a Abraão, e que o justo seria salvo pela fé. Mas quando Paulo ele pega esse termo de Abacuque, imagina a situação que agora ali sim, os israelitas e judeus estavam vivendo na mão de Nabucodonosor, do Nebuchadnezzar, que é o seu comandante, em que eles estavam massacrando o povo israelita, estavam destruindo, acabando. Aí levanta o profeta Abacuque e vê toda aquela situação e diz: olha, o justo, ele viverá pela fé. Mas como se ele vai viver pela fé se eles estavam sendo massacrados? E Deus não estava vendo essa situação? Lógico, Deus estava vendo tudo, mas só que a fé fazia com que a pessoa tivesse uma substanciação, uma firmeza diante de todas as adversidades. Então, as adversidades que Abraão teve, aqueles que passariam a ter através da sua semente, que é Jesus, passariam a ter a mesma fé de Abraão, e a mesma fé que estava o povo ali na Babilônia, enfrentando todas as dificuldades, mas eles estavam firmes, constantes e inabaláveis diante de Deus. Quando você está firme, constante, inabalável diante de todas as adversidades da vida, isso é fé. Isso é fé. E você está seguindo o caminho de Abraão. E no capítulo 4, ele fala a respeito das situações, né? Coloca uma analogia a respeito de Agar e da serva e da patroa. Né? E as promessas viriam para quem? Ia se cumprir na vida da escrava, da serva? Não, se cumpriria na vida da patroa. E quem era a patroa? Era a sua esposa Sara. A sua esposa Sara. Então, aí Paulo ele faz uma tipologia dizendo que Agar representava a lei. E essa lei veio do Monte Sinai. E esse Monte Sinai representava a velha Jerusalém. O que ele estava dizendo ali? Que todas essas coisas que tinha de velho, essas coisas antigas, não trariam redenção. As coisas que veio da Jerusalém não trariam a redenção. O que traz a redenção, a libertação, a salvação e a justificação são coisas vindas da onde? Da promessa dada a Abraão.
E Abraão foi justificado não porque ele acreditou numa lei, ele foi justificado porque ele acreditou em Deus. Então, Paulo ele faz uma diferença seguinte: olha, a lei ela não veio pela fé. Deus não entregou a lei pela fé. Foi através dos anjos e através do seu servo Moisés que entregou, mas não foi pela fé. É diferente do que foi feito com Abraão. Abraão ouviu e acreditou em Deus, e isso foi dado por justiça. E a lei não, a lei foi dada através dos anjos, através de Moisés, e por final foi uma questão de fé. Então por isso que a lei ela não pode nos justificar, porque não foi uma questão de fé. Aí no capítulo 5 fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, que nós resumimos nessas duas palavras. A obra da carne é a questão do pecado, em que o ser humano ele está sujeito, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas só que o caso daquele que serve a Deus é o seguinte: aquele que serve a Deus, ele não se prende, ele não fica preso ao sistema do mundo e nem considera os seus sentimentos e paixões como uma coisa correta e certa, como as pessoas que estão presas no mundo consideram. Aí o que acontece? Isso, ao considerar isso se torna o que é o pecado. Porque a palavra pecado é o quê? Errar o alvo. Errar o alvo. É por isso que todos nós erramos o alvo, quando nós queremos fazer o quê? A nossa própria vontade. Mas quando nós fazemos a vontade do Senhor, procuramos nos entregar a Deus, isso é manifesto o quê? O fruto do Espírito. O fruto nada mais é do que aquilo que é natural. Você é natural na presença de Deus quando você entrega a sua vida ao Senhor. Esse é o capítulo 5. E por último, que é o capítulo 6. Capítulo 6, que é apenas 18 versículos que nós vamos resumir aqui. Em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, queridos, ele fecha aqui uma coisa maravilhosa, fazendo um apelo, pedindo para os irmãos em relação a todas as situações que já foram comentadas, deles se voltarem às questões da espiritualidade e da comunhão, intimidade de um para com os outros no Senhor Jesus. Versículo 1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brancura. Guarda-te para que não sejais também tentado. Eis aqui a situação. Né? Não é o espírito de brancura, é o espírito de humildade. Porque é o seguinte, por que Paulo colocou isso? Porque todo legalista, ele exige que os seus liderados cumpram aquilo de uma forma rígida. Quer ver? A gente pega um exemplo aqui. O regime militar. O regime militar, ele trabalha justamente na questão neurológica da pessoa, na disciplina, para que a pessoa seja um tipo quase que robotizada naquele sistema. E a pessoa pega o costume, o hábito disso, e pelo passar dos tempos, fica muito difícil dela conviver na realidade de outros mundos. São poucos que conseguem se libertar de não confundir o mundo que está lá com o mundo que está aqui. São poucos. Os que mais conseguem se libertar são aqueles que servem a Deus, aqueles que reconhecem que o que está lá, o que está cá é cá, e ponto final. Aí o apóstolo Paulo viu que, pela rigidez da lei dos judeus,
eles queriam que os servos de Deus servissem de uma forma bastante rigorosa aquilo que estava na lei, de circuncidar, de batizar, de guardar os costumes dos judeus. E se não fosse feito aquilo no pé da letra, a pessoa sofreria penalidades, estigmações bastante severa da liderança dos judaizantes. Aí Paulo viu isso e disse: olha, queridos, vocês têm que ser humildes, vocês têm que ser brandos um para com os outros. Porque caso isso não venha a ter alguma falta de vocês em relação a isso, vocês vão sofrer lá na frente. Porque nós temos que carregar em si, principalmente a liderança, não somente a rigidez, mas como também a brandura, ser ao mesmo tempo rígido e ao mesmo tempo brando. Se você só for brando, que é o sentido de ser humilde, só humilde, você pode prejudicar, você pode se desequilibrar e desequilibrar aqueles que estão lhe ouvindo. E se você for somente rígido, também você corre o perigo de ter um desequilíbrio. Então você tem que ter o equilíbrio de ser ao mesmo tempo brando, que é humilde, e ao mesmo tempo rígido. É por isso que tem a figura do pai e da mãe. Por que a figura do pai e da mãe? Porque o arquétipo do pai é aquele que carrega consigo ser um pouco rígido. O arquétipo da mãe é aquela que carrega consigo de ser mais branda, ser mais humilde. Então, quando o filho ele cresce com esses dois ritmos, de brandura, de humildade, vindo mais da parte da mãe, e de rigidez, vindo mais da parte do pai. Então, a criança, quando ele vai crescendo com esses dois equilíbrios. E quando tem um exagero em uma dessas partes, isso vai afetar a criança e lá na frente ela vai externar isso. Pode externar. Então isso é muito importante que o apóstolo Paulo fala aqui. Aí ele diz aqui: levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso aqui eu achei interessante, que eu estava vendo no grego aqui. Nós vamos comentar, acho que a gente vai comentar nos diálogos, fazer essa leitura aqui. Eu achei muito interessante isso, tá? Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui no grego está uma linguagem assim, bem interessante, e é o peso que a pessoa sente, tanto no lado espiritual, como no lado emocional, como no lado corporal. A pessoa que está servindo a Deus, às vezes tem esse peso, está passando por algum problema, aí o servo de Deus que vê essa situação, seja na área emocional, espiritual ou física, ela vai lá e pega esse peso e divide com ela, e carrega por ela, ajuda ela nessa situação. É muito interessante, porque quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo o quê? A lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei do Espírito. Qual é a lei do Espírito? É servir uns aos outros. É isso que está dizendo aqui. Porque, versículo 3, porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Isso aqui é o quê? Nós estudamos anteriormente, insensatez. O insensato, ele diz ser alguma coisa que não é. E o legalista, aquele que quer viver somente no ritmo da lei, ele está muito sujeito, ele está com a possibilidade de viver esse espírito de insensatez, que nada mais é do que hipocrisia, de falar para as pessoas viverem algo daquilo que ele não vive. Tem que ter muito cuidado. E o apóstolo Paulo identificou isso na igreja de Gálatas, da Galácia, que a lei estava levando eles a cometer o que? A hipocrisia e a insensatez da pessoa dizer aquilo que ela não é.
que a pessoa que guarda muitas leis, guarda muitas ordenanças, ela se acha um legalista, e quando ela se acha um legalista, ela se considera que está acima de todos. Isso é muito perigoso. Versículo 4 diz: mas prove cada um ao seu trabalho, então terá motivo de gloriar-me unicamente em si e não em outro. Quer dizer, quando você faz os trabalhos do Senhor, você não vai se gloriar no trabalho dos outros. Você vai se gloriar em Deus, no trabalho que você fez para Deus. Mas vai se gloriar em Deus naquilo que você faz, e não naquilo que os outros fazem. Então, se você, às vezes, quer tirar proveito daquilo que as pessoas fazem, você está sendo injusto. Até tem um nome para isso, né? Que é a compra da autoria, né? Que a pessoa faz uma coisa e vem outra e se aproveita. Isso até é um crime, né? Se aproveitar daquilo que é de outro. Então tem pessoas que tentam subir na costa dos outros, no trabalho dos outros. Isso é um grave problema. Plágio, verdade. Plágio. Versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí você diz: não, Jeremias, tem alguma coisa errada. O apóstolo Paulo está querendo contradição aqui. Porque no versículo 5 ele diz: cada um levará o seu próprio fardo. Aí no versículo 2 ele diz: levai a carga um dos outros. Como é que é isso aqui? Carga e fardo não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Mas por que aqui ele fala levar, no versículo 12, a carga dos outros, aí de repente ele pega muito e diz: olha, cada um levará o seu próprio fardo. Sim, contraditório. Vamos ver. Na realidade, isso aqui é uma coisa íntima da pessoa, versículo 5, e o versículo 2 é uma coisa mais compartilhada. Vamos ver isso lá nos diálogos, tá? Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quer dizer, aquele que se dedica a conhecer a palavra, ele deve fazer notório aquilo que ele sabe para todos. Não deve ocultar, deve falar, deve compartilhar tudo aquilo que a pessoa conhece, para que os demais venham ser participantes. Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que é que nós falamos a respeito? Que a pessoa está sujeita, quando ela vive muito, essa questão de guardar muita lei, ser muito legalista, ela pode cometer o pecado da insensatez e da hipocrisia. E ela acha que Deus não se incomoda, Deus não está vendo. Aí Paulo diz: olha, de Deus não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O insensato, a hipocrisia, quando a pessoa ela planta isso, lá na frente ela vai colher. Como é que ela vai colher? Se você planta um abacate, não vai colher uma banana na frente. Né? Então, se você planta a insensatez e a hipocrisia, alguém vai ser hipócrita e insensato para com você. Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Quer dizer, se nós
colhemos para a carne e somos enganados por ela, nós vamos colher futuramente para a corrupção. O que é que ele está falando aqui dessa corrupção? É que nós vamos ver a corrupção, vamos ter intimidade com essa corrupção. Com essa corrupção está distanciada da vida eterna por Deus. Mas aquele que semeia para o Espírito colherá a vida eterna, estará com o Senhor eternamente. Versículo 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quer dizer, fazer o bem, queridos, fazer o bem é uma coisa que exige de nós dor e angústia. É por isso que ele coloca aqui: você pode desfalecer, porque é muito mais gostoso você fazer o mal e fazer o pecado e fazer aquilo que a sua carne gosta, porque você vai continuar fazendo e você vai ter o vício de fazer, porque a carne ela gosta. Mas quando nós queremos fazer o bem, nós sentimos algo de diferente, de desamor, de tristeza, solidão na nossa caminhada, mas não que nós venhamos permanecer nisso, mas nós passamos por isso. E às vezes nós queremos desfalecer e não fazer mais o bem, não queremos mais ajudar alguém. Essa é a presente situação daqueles que servem a Deus. Por quê? Porque você está tendo uma luta com sua carne. E quando você luta com a sua carne, você tem uma grande batalha. Acho que semana passada eu escrevi algo interessante. Algo interessante que me fez lembrar agora desse momento. Eu escrevi assim: venha participar da exposição da Palavra de Deus às sextas-feiras e venha confrontar a sua carne, o seu eu. Porque a Palavra de Deus, queridos, ela confronta diretamente a sua carne, a sua estrutura, o seu eu. E isso lhe dá desânimo, lhe dá muitas outras coisas. Por quê? Porque é a sua carne que está sendo anestesiada pela palavra. E muitos não querem, às vezes, aceitar esse tipo de cirurgia divina. Aí desfalece. Versículo 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Por que ele fala oportunidade? Esse é o tempo oportuno que nós temos de fazer o bem para todos os nossos queridos. Porque quando nós fazemos o bem, nós estamos semeando no Espírito. E quando nós semeamos no Espírito, nós vamos colher aqui nessa vida e lá na vida futura. Isso é um depósito que nós temos diante de Deus, de plantar coisa boa e colher coisa boa, ou seja, aqui nessa vida presente e lá no futuro. Então, por isso, nós não devemos desfalecer, principalmente aqueles que somos da família da fé. Versículo 11 diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Você não quer ser perseguido? É muito simples. Seja um legalista. Aí você não vai ser perseguido. Paulo está dizendo aqui. Fale que a circuncisão ainda é aceita. Fale que você deve guardar as ordenanças e mandamentos dados pela lei judaica. Fale que você
que você tem que viver de acordo com as religiões. Quando você fizer isso, você não vai ser perseguido por ninguém. Porque você está sendo compatível com aquilo que o sistema está lhe pedindo. Está lhe apelando, está lhe implorando. Aí você está cedendo, ninguém vai perseguir. Agora, tente sacrificar o seu corpo, principalmente a sua carne, para ver o que vai acontecer. Você vai sentir na pele o que Jesus sentiu e que Paulo sentiu. Versículo 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriar na vossa carne. Olha, esses que se deixam circuncidar, nem eles guardam a lei. Eles querem que vocês façam a circuncisão para que eles se gloriem em cima de vocês. Olha como ela guarda aquilo que eu falei, olha como ela faz aquilo que eu disse, olha como ele faz aquilo que eu ordenei, olha como ele faz aquilo que eu digo. Aí a pessoa está se gloriando em cima daquilo que você está ouvindo. Não que eu seja anti-lei, não é isso. É que as leis humanas, sejam elas judaicas ou não, elas não podem nos trazer a justificação da salvação perante Deus. Elas não têm essa capacidade para isso. Essas leis que os homens nos colocam de ordenança, faz isso, faz aquilo, nada mais é do que uma questão ética. O que é ética? O que é a palavra ética? A palavra ética no grego é ethos. A palavra ethos, que vem do termo de cidadão, o cidadão é posso, mas não devo, mas não posso. Você pode fazer, não pode. Entendeu? Então, o ético, ele está ciente que aquilo traz somente benefícios à sociedade, mas que não traz a salvação da vida eterna. Nós podemos guardar algumas leis, podemos viver leis, podemos. Mas não que isso nos traga a salvação da vida eterna. Porque a salvação da vida eterna é imitar a semente de Abraão, que é Jesus. Você imitando, nós imitarmos a semente de Abraão, que é Jesus, aí nós teremos a salvação. Mas se a gente viver alguma lei, alguma ordenança, isso não vai nos trazer salvação. Esse que era o problema do pessoal da classe. E daquele judeu que eu falei, né, algumas aulas atrás, que perguntaram para ele, mas como você não come carne, não come caranguejo, não come porco, guarda a lua nova, guarda o sábado, mas você é ateu? Você sendo ateu, fazendo tudo isso? Aí o judeu ateu ele disse, não, eu faço isso porque é costume nosso aqui, da minha terra. Mas eu não acredito em Deus. Ele estava sendo o quê? Ele estava sendo ético. Para conviver com seus pares. Mas se ele considerava que aquilo lhe trazia a crença em Deus, ou que ele ia ser salvo, não. Era apenas uma questão de convivência. Então, as leis, elas podem ser vividas por nós, por uma questão de convivência, de fraternal, mas que ela não nos pode trazer a salvação. Amém? Compreender isso? Você pode ser ético, mas você sendo ético não significa que você agora está salvo. Só quem salva é a lei do Espírito, é a lei de Cristo. Aí Paulo, no versículo 14, diz: mas longe esteja de mim
gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim o quê? Me gloriar somente em quê? Na cruz de Cristo. Eu só me glorio na cruz de Cristo. Eu não me glorio em conhecer o Antigo Testamento hebraico. Eu não me glorio em conhecer o Antigo Testamento na Septuaginta. Paulo praticamente está dizendo aqui. Eu não me glorio em ser judeu da tribo de Benjamim. Eu não me glorio em ser um conhecedor de Paulo, de Pedro, Tiago e João. Eu não me glorio em ter nascido em Tarso. Eu não me glorio em conhecer as histórias de Jesus. Não, eu não me glorio nisso. Eu me glorio somente na cruz de Cristo, porque ela que me salvou, ela que me libertou. Se não fosse Jesus morrer na cruz, eu não estaria salvo. Isso que está dizendo aqui. Então, eu me glorio em quê? Eu me glorio na cruz de Cristo, porque ela que me trouxe a salvação. Isso que está dizendo aqui. Então, essa resposta está sendo bem enfática, queridos, aos judaizantes. Eles tinham que parar de dizer que a lei traria salvação e justificação para o pessoal de Galácia. Eles tinham que tirar essas ideias. Versículo 16 diz: e todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Qual é a regra? Regra que Paulo está dizendo aqui, queridos, é a cruz de Cristo. Vivendo essa regra, você vai ter a paz e a misericórdia de Deus sobre você e sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Israel de Deus são aqueles que acreditam em Deus como Abraão passou a acreditar. Como Jesus anunciava aqui. Esse é o verdadeiro Israel de Deus. Eu tinha pulado, né? Foi para o versículo 16, né? Versículo 15 diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas você, nova criatura, tá? Então, a semente de Abraão, que é Jesus, o que foi que ele veio fazer aqui? Ele veio inaugurar uma nova humanidade. E essa nova humanidade foi através dele, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em Cristo é nova criatura, ou seja, é uma nova humanidade. Tem a velha humanidade para ir fora e vive na conformidade do pecado, e tem a nova humanidade que passou a acreditar no Senhor Jesus. Essa nova humanidade é que foi dada como promessa a Abraão: através da tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Qual era essa bênção? Muitas vezes assim, a bênção de Abraão vai ter um carro, uma casa com piscina. Não. Negativo. A bênção de Abraão é para libertar as pessoas do jugo do mal, do jugo do pecado. Então, quando você vê na televisão a bênção de Abraão, é um carro, é uma casa, uma conta bancária, não. Isso não é. A bênção de Abraão é a libertação do jugo do pecado. Coisa que a lei não conseguiu, coisa que os profetas não conseguiram, coisa que o judaísmo não conseguiu, mas somente Jesus conseguiu. Libertar o povo da maldição do pecado. Que nem a circuncisão, nem a incircuncisão conseguiu, somente Jesus. E hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se tornou novo como? Através de Jesus, com a bênção de Abraão. Tá?
Ah, mas não tem uma bênção material, não tem uma casa, uma casa de piscina, uma conta bancária. Isso aí é consequência. Isso é consequência da inteligência que Deus vai lhe dar, do esforço que você vai ter e da dedicação que você vai fazer à sua família e à sua vida pessoal. Deus vai abençoar você em todos os seus empreendimentos. Não é uma questão de sorte. Ah, eu vou ali fazer uma compra, eu vou me dar um cupom, aí eu estou com a bênção de Abraão, vou colocar o meu CPF, meu nome ali naquele cupom, vou ganhar. Se Deus quiser, ele faz. Se ele não quiser, não faz. Por quê? Porque Deus ele pode muito bem lhe abençoar ou pode dar para uma pessoa muito mais carente do que você. Então você, nesse sentido, pode estar dando tiro no escuro. Ah, eu vou lá porque eu tenho a bênção de Abraão, Deus vai me abençoar quando eu assinar aquele cupom. Ele pode fazer, não pode. Ele pode me abençoar no outro sentido e indiretamente abençoar a pessoa que ganhou em vez de você não ganhar. Porque a Bíblia diz que Deus derrama a chuva e faz brilhar o sol sobre justos e injustos. Então você tem a bênção de Abraão que está liberto do poder do pecado. Quanto a mim, quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quais são as marcas de Jesus que Paulo tinha no corpo? Sabe o que eram as marcas de Jesus que Paulo tinha no corpo? As quarentenas, as 39 quarentenas que ele tinha recebido dos judeus, muita pancada que ele pegou, soco, pontapé, ali no sul da Europa, dormindo no xixi, junto com as fezes ali nas cadeias. Tudo isso ele fez para que o Evangelho chegasse até nós. Então ele sofreu pelo Evangelho, e todo aquele que sofre pelo Evangelho tem as marcas de Cristo. Aquele que diz que o Evangelho não é sofrimento, é um outro Evangelho que não é o de Cristo. E esse outro Evangelho que não é o de Cristo, não é o da bênção de Abraão. Porque, queridos, todos aqueles fundadores de grandes religiões, quando Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo venha anunciar outro evangelho seja nada, o que acontece? Todos aqueles que tentam diferenciar essa palavra de Paulo com outro evangelho, pode acreditar que ele recebeu uma revelação, ou um anjo veio e mostrou para ele que o que ele está pregando naquele instante é diferente do que Paulo pregou. Isso aconteceu com Joseph Smith, o fundador dos Mormons, que um anjo morônico se apresentou para ele e trouxe um outro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os grandes fundadores também de seitas e heresias tiveram isso, até mesmo o pessoal do movimento milenarista. Digamos, a Ellen White, ela teve experiências com anjos. Quem foi que teve mais experiência com anjos? Mohammed, fundador do islamismo. Todos eles trouxeram um outro evangelho, diferente do que Paulo pregou. Se bem que o adventismo está já saindo desse esquema de psico, está se voltando mais para o evangelho, graças a Deus. Mas é isso. Quando você não sofre pelo Evangelho de Cristo, pode dizer que tem alguma coisa errada na sua vida. Está errado. Quando você não sofre e vai passear em shopping, eu não acho errado.
você não sofre e vai passear em praia, quando você não sofre e vai passear nas baladas, pode dizer que você não está vivendo o Evangelho de Cristo. E não tem as marcas de Cristo. Você está vivendo outro tipo de Evangelho. E versículo 18, concluindo, Paulo diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, o vosso espírito. Amém. Isso aqui era colocado onde? Nas tumbas. Nas tumbas. Do judeu que morria, eles colocavam que a graça de Deus, a paz de Deus esteja convosco. Quando a pessoa terminava de suas obras, eles colocavam Shalom, Adonai, At, que a paz de Deus seja contigo. Colocavam, acho que até hoje eles colocam isso, né? Deus. Então Paulo está dizendo que eu fechei a obra com vocês. Já ensinei tudo que eu tinha para ensinar. E hoje a paz seja convosco. Então chega um momento que o líder diz: olha, o que eu tinha para ensinar para vocês em relação, nesse sentido, é isso, e ponto final. Isso que Paulo está dizendo. Então, depende do sentido que as pessoas estão vivendo, vai chegar um momento que o líder diz: olha, é isso que eu falei, fechou nisso e ponto final. E o sentido que Paulo está falando aqui é a respeito deles quererem viver de acordo com a lei, a ordenanças e mandamentos. Sabe, eu não tenho mais nada a acrescentar, mais nada a falar. Ponto, acabou. Ou seja, morreu o assunto aqui. E a paz seja convosco. E Paulo emprestou isso justamente quando os judeus faziam isso, né? O judeu de boa obra praticava muito bem, quando colocava na lápide dele, colocava lá Shalom Adonai Ati, que a paz de Deus seja contigo. Ou seja, que a paz de Deus seja com vocês. Acabou o assunto. Toma a providência e fico na graça aí, porque o assunto acabou. Então, nosso assunto de Gálatas acaba aqui. Já temos uma boa noção desse livro, né? Dessa carta. Eu estou muito satisfeito, muito feliz por ter feito essa proeza com os amados. Eu queria que outros amados estivessem aqui, mas devido a alguma coisa particular, pessoal, não puderam vir. Mas que, se não puderam vir, pelo menos assistam nas redes sociais, porque isso é de grande valia. De grande valia. Eu, sinceramente, me sinto feliz por ter concluído com os irmãos isso aqui. Então é isso. Vamos para a segunda e última etapa, que é os nossos diálogos que nós temos aqui. Se os amados tiverem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Caso não, eu tenho algo aqui para comentar com os irmãos aqui. Esse texto maravilhoso que eu peguei aqui, que eu achei lindo, do apóstolo Paulo. Então vamos ver, da parte dos irmãos, alguma pergunta e algum acréscimo. Com relação ao versículo 7, capítulo 6, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que está se referindo a, vamos dizer assim, como é que o senhor entende da forma assim? Porque aqui o verbo está, tudo o homem semear, depois de se converter a Cristo. Como é que o senhor entende? Tudo que o homem semear, está tudo no futuro, né? Semear, isso se fará.
que eu tinha também comentado, fazendo um resumo, que nós vamos plantar e colher aqui na vida presente e também na vida futura. A vida presente, nós ainda estamos na lei do plantar e colher. Fazemos o bem e colhemos o bem. Fazemos o mal, colhemos o mal. Isso, tudo que nós fazemos, isso tem que lembrar aquele filme, né, o Gladiador, o que nós fazemos, isso volta lá para a eternidade. As pequenas coisas que também nós plantamos aqui, que vamos colher, também serão contadas lá para a eternidade. Agora, uma coisa é certa, a pessoa, digamos, ela se converteu ao Senhor, viveu uma vida pecaminosa. Ela foi perdoada. Ela foi perdoada para ir para o céu. Ela foi perdoada para ir para o céu. Ela vai para o céu. Mas parte das consequências virá ainda no presente. Ela vai colher aquilo. Porque o Deus que tratou com Davi, ele continua tratando conosco. Porque quando ele pecou, ele confessou, aí Deus falou que era de Natan: a espada nunca vai sair da tua casa. Pelaquilo que ele fez. Jeremias, pastor, é uma coisa assim, Deus ele é vingativo, não que ele seja vingativo, é porque ele conhece a natureza humana. Porque se ele não dá limites à natureza humana, ela vai se achar no ar de querer abusar da situação e vai. Então Davi ficou colhendo, Absalão colheu, depois de Absalão veio Salomão, colheu também, e foi colhendo. Pelo ato daquilo que Davi fez. Mas aquilo foi um trato que Deus fez com Davi. Mas ele continua fazendo o trato com nós, independentemente do peso do trato. O peso de Davi foi um, o peso nosso pode ser o outro. Mas se vamos colher, vamos. Se plantamos injustiça aqui, vamos colher injustiça. Ah, mas eu pedi perdão a Deus. Sim, Deus ele te perdoa. Te perdoa para tomar uma ceia. Te perdoa para te levar para o céu. Mas as consequências daquilo virão. Para quê? Para disciplinar a tua natureza. Isso não vai escapar. Isso não vai escapar. E veio uma situação que eu ia falar, até escapou, era muito interessante. Então, nós temos essa pergunta que a Amada fez, é essencialmente fundamental, porque tem muitos que estão servindo a Deus achando o seguinte: eu vou fazer isso e Deus vai me perdoar. Mas ele não está vendo as consequências daquilo. Ele não está vendo. Ele só acha que o perdão de Deus é aquilo e as consequências não virão. Jesus falou para a mulher: vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, porque o ruim já aconteceu e acontecer coisa pior. O que foi que aconteceu com ela? Foi o estigma social. Mas parou ali? Claro que não. Depois ela sofreu, com certeza. Mas o perdão que Jesus deu ali para ela foi perdão para salvar ela dos pecados, do poder do pecado e da condenação do pecado. Então Deus ele nos salva através do perdão para nos libertar do poder do pecado e de certas consequências, mas tem consequências que virão. Qual é o peso? Nós não sabemos, mas que virão. É importante a gente esclarecer isso, porque Sim. tem pessoas que, quando elas aceitam Jesus,
elas se sentem extremamente culpadas Sim. em viver uma nova vida em Cristo, mas pensar o que ela vai sofrer por conta do que ela cometeu no passado. Sim. Mas, sabe, pastor, o mais importante de tudo isso, que se ela tem o Espírito de Deus e tem a paz e a graça, ela consegue olhar para esse brincando. Brincando, ela diz, não, cometi falha, cometi erro, cometi pecado. Eu sei que virão as consequências, mas Deus estará comigo. O Senhor vai me livrar. Por isso é importante esse ensino, né? Sim. Porque as pessoas precisam, elas precisam ter essa liberdade de perguntar, até para elas poderem caminhar, né? Dentro de, vamos dizer assim, das regras que o Senhor estabelece para nós. Eu gosto muito do versículo que diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Sim. Porque Ele está com a gente para nos ajudar. Porque sozinhos a gente não vai conseguir. Com certeza. É de muita valia isso, com certeza. Porque a convenção é do dia para a noite. Deus te converte, liberta do poder do pecado, mas a santificação é um processo. E esse processo demora dias, semanas, meses, anos e décadas. Sabe quando é que para? Quando você parte de uma dessas para melhor. Ali parou. Parou. Felizes aqueles que já partiram do Senhor e abandonaram o segundo. Cessou ali. Não tem mais como Deus trabalhar, não vai fazer mais nada. A única coisa que vai fazer é transformar o corpo. Não fazer mais nada. E o arrebatamento que nós teremos. Mas enquanto isso, enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, eu me lembrei, eu só para ilustrar isso. Aí tinha um rapaz que às vezes andava comigo, ele era cadeirante. Ele sofreu daquela doença infantil que dá, poliomielite, né? Ele sofreu, aí afetou todo o corpo dele, só que ele não conseguia movimentar o pescoço e tal. Aí uma vez ele foi na congregação, onde eu estava lá ministrando, ele apareceu lá, ele e mais um colega dele levaram ele na cadeira de roda. Aí adolescente uma vez, né? Adolescentes se aproximaram dele, olharam para ele, né? E ele olhou para o adolescente, né? Os adolescentes olhando para ele. Aí o adolescente pegou e disse assim, na brincadeira, né? Era mais. Eu acho assim, bacana na cadeira de roda, porque não dá nem para pecar, né? Porque na cadeira de roda não tem como pecar, né? Adolescente, criança, adolescente perguntando. Aí eu olhou assim, pecado? O que é que eu acho? O que é que tu pensa? O que é que eu penso? Tenho muito pensamento, muito sentimento, seu imbecil. Eu tenho muito pecado na minha cabeça. Quer dizer, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos estar lutando pelo processo de santificação. Independentemente do estado, da condição que nós estamos. Né? Então, isso é uma coisa muito significativa. Essa pergunta que a Amanda fez é uma coisa que eu sempre tento bater na tecla. Querido, se apegue à palavra. Nós temos que ter um avivamento da palavra. Quando nós tivermos esse avivamento de palavra, você vai ver, tudo os demais será modificado. Porque às vezes a gente leva muito para o lado emocional, lado sentimental. A gente pode beber, a gente pode passar por isso, mas não viver disso. O próprio Deus repreendeu Elias. Quando passou um prisma ali, esqueci o nome que dá, uma calmaria. Aí Deus disse, também na calmaria estou.
Porque Elias só queria saber de movimento. Clamar a Deus, viu fogo do céu, consumir os inimigos. Tá? E não achava que Deus não estava ali no deserto, na calmaria. É no deserto, na calmaria, que Deus trabalha conosco, através da nossa natureza. Eu acho que na Assembleia de Deus já existe esse, eu não sei como é que eu posso aplicar, na Assembleia de Deus ainda existe. Se o culto não tiver barulho, não é um culto. A gente não aprende nada, tem que ter o barulho para. Né? Mas aí essa parte que o senhor aplicou é muito importante quando Deus falou com Elias, uma calmaria. Né? Elias, o que tu está fazendo aí? Sai daí. Né? Porque ele tinha perdido aquele equilíbrio, achava que era somente isso. Deus ele age de qualquer forma, de qualquer jeito. Bem, queridos, deixa somente compartilhar com os amados aqui o versículo 2 aqui no grego e o versículo 2? 5, né? É o 5. Levai a carga um dos outros, qual é que está escrito? Acho que é o. Achei. É o versículo 5. Está aqui. Tem duas palavras aqui, concluindo a nossa exposição, que me chamou a atenção. Que é bastat e fortion. O tradutor, ele fez a diferenciação na nossa língua portuguesa. Mas só que aqui é o seguinte, que no grego, até marcar aqui para eu não me perder, o bastat é um tipo de carga em que precisa de apoio de alguém. Necessita do apoio de alguém. É o versículo 2. Então, quando ele fala, levai a carga uns dos outros, é que nós devemos ajudar uns aos outros. Quando é que isso não acontece? Onde tem dissensão, contenda e facção entre nós. Tendo isso, o indivíduo vai olhar, que a Cléia leva a vida dela para lá e ele para cá. Queridos, separou o corpo, já era. Aí o maligno vai olhar e dizer, opa, achei um espaço aqui. Aí ele vai pegar e vai agir. Entendeu? Muito cuidado. Leve a tua vida para lá e eu para cá. A pessoa que pensa dessa forma está primeiramente se destruindo. A pessoa que está sofrendo isso, Deus, pela sua infinita graça, vai ajudar ela. Mas, se ela não está querendo, Deus também vai ajudar. Mas se aquela pessoa está querendo dizer, leva a tua vida para lá e para cá, meu irmão, o diabo vai se aproveitar. Vai invadir a sua vida e vai destruir. Cuidado com isso. Muito sério isso. Quem é que pode destruir? Quem é que pode viver isso? É aquele que odeia a facção, odeia a dissensão, odeia a discórdia e odeia a desunião. Esse vai conseguir viver a carga um dos outros para poder estar sempre unidade. Porque o corpo de Cristo não pode ficar desunido. O dedo, o punho, o antebraço, o braço, a perna, a coxa, vai ficar aleijado. Vai acabar. E o maligno não gosta disso quando vem desunião. Tem muito cuidado. Vocês acham que eu não tenho assim, discordância de algumas situações que pode até mesmo ocorrer aqui? Tenho. Mas o que é que eu faço numa situação dessa? Eu vou ajudar meus irmãos de ter um pensamento diferente do meu, ter uma opinião diferente da minha, mas eu não vou pegar e vou apedrejar e destruir meus irmãos. Eu
compartilhei recente, acho que foi com a pastora, um evento que teve, que eu discordava, mas eu fui lá e dei apoio, mas eu discordava. Discordava da opinião, mas fui lá e dei apoio. Dei apoio no evento. Foi convidado para outro evento agora, que vai ter uma assembleia de pastores lá. Eu vou ter que participar. Tem algumas coisas lá que eu concordo, tem outras eu discordo de opinião, mas vou falar apoiando os irmãos. Porque eu quero levar a carga daquela liderança e ajudar eles. Porque eles acham que eu posso contribuir e ajudar. Mas eu tenho uma opinião diferente da deles, não vou lá e apoio. Então, bastante, que é essa palavra grega, significa necessariamente carregar a carga uns dos outros, no corpo, nas emoções da alma e no espírito, as questões espirituais. E no versículo 5, quando ele faz pontuar aí, pastor. Sim. O senhor falou que essas divergências que acontecem, né? Sim. Eu estava comentando hoje com o pastor em casa, por exemplo, dentro de uma família, todos terem pensamentos, né? Estão na mesma família, no mesmo contexto de família, mas eles são diferentes. Acontece a divergência? Sim, acontece. Isso é rico para que todos conversem e cheguem a um consenso. Mas eu estava conversando com o pastor uma coisa muito interessante. Toda essa discussão para chegar ao objetivo tem que ser tudo baseado na palavra, porque nós temos uma regra de fé, que é a palavra. Sim. Não tem que ser por aí. Mesmo com as divergências, a gente tem que sentar e conversar para que nós cheguemos a um, vamos dizer, denominador comum, que é a palavra. Porque eu não posso divergir do meu irmão, mas contrariar a palavra. Será que eu estou... Como é que eu posso... O mais não sei se o senhor está entendendo. Sim, estou entendendo. O mais importante é tentar destruir, acabar com a divisão e a contenda. O mais importante. Debater é necessário, divergência é necessário, não é? Sim, sim. Vai existir. Vai existir. Mas a contenda e a desunião é uma manifestação externa de banalizar e querer assim, ridicularizar aquela unidade. Então, isso tem que ser combatido. Não tem que deixar externar para que os sentimentos não venham se aflorar. Isso é muito importante. A divergência vai ter, a diferença de opinião vai ter, mas não tem que deixar levar para o lado emocional. Ficar somente na cabeça e tentar ver, agora ver o que vai dar, agora ver o que vai acontecer. Aí a mulher sempre dizia assim, tá, eu vou te apoiar, mas se der errado, tu vai ver só. Eu disse, tudo bem. E quando dava errado, eu te falei, eu te avisei. Aí na humildade, tudo bem, mas... Aí quando dava certo, eu pegava e não falava, tá aí, não deu certo? Não, eu evito isso, porque eu sei que vai mexer com o ego dela. Vai mexer com o sentimento. Então essas questões aí é muito sério mesmo. O importante é não deixar externar. Não deixar externar para não dar contenda. Bem, queridos, e por último, essa parte aqui do sinópolis. Fortion está relacionado com aquele tipo de fardo que você vai levar para apresentar a Deus. Vai levar para apresentar a Deus é a sua carga de obras que você vai apresentar a Deus. Porque você compartilha tem dois tipos de fardo. O fardo que você compartilha com aqueles que vão te ajudar a carregar, e tem aquele que você carrega somente você, que é esse fortião.
Ali, diante de Deus, não vai ter o marido, eu fiz isso porque a mulher não fala, não vai existir isso. Cada um vai prestar conta daquilo que tem com Deus. Então, o seu fardo particular, só você e Deus. O seu fardo, no sentido de precisar de uma ajuda, é você e o corpo de Cristo. Então, é muito importante isso, tá bom? Nós somos bilaterais. Do lado pegamos um outro e do outro lado você pega com Deus. Então, você pega do lado do seu irmão e do outro lado você pega com Deus. Dois fardos. O fardo aqui é horizontal e o fardo vertical. O fardo que você tem com Deus é leve. O fardo que você tem com os homens são pesados. Muito pesado. Tem que pedir ajuda divina mesmo. Como disse o rei Davi, que eu caia nas tuas mãos, porque se eu cair na mão do homem, o homem não tem misericórdia. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Até uma próxima. Ia ser sorteado aqui a carta. Eu vou sortear para os irmãos aqui a carta de Paulo que a gente vai expor na próxima exposição. Eu vou escrever no Face ou no YouTube, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Concluir, né, pastor? Ligou? Eu acho. Concluir, né? Acho que ligou. Não, dá certo. Onde é, pastor, aqui? Eu apertei concluir. Agora. É? Ligou, foi? Não, tá ouvido. Ligou? Eu fiz rapinha aqui, pode não dar para mexer o dedo. Olha. Aleluia, Jesus. Pastor, pode ficar à vontade, o Senhor nos abençoar. Vamos tentar tomar um cafezinho para todos, irmãos do céu aqui. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, quer falar alguma coisa? Eu quero. Aqui no capítulo 20, nós estamos dando o livro de Lucas, né? O último capítulo. Sim. Qual capítulo? 22. 22, né? É interessante que Jesus já estava seguindo para Jerusalém para ser crucificado e os discípulos entraram numa